Bom dia a todo mundo. Meu nome é Lucas, eu sou residente do segundo ano da neurocirurgia da Unicamp e hoje a gente vai falar sobre anatomia do tronco encefálico. O cronograma da aula, basicamente, primeiro eu vou fazer uma introdução do assunto, né, aspectos gerais do tronco encefálico, e depois eu vou descrever anatomicamente cada uma das suas três porções, né, o bulbo, a ponte e o mesencéfalo, tanto na anatomia de superfície quanto na anatomia transversal. É, o enfoque da aula é principalmente na anatomia de superfície, né, tentando dar uma visão um pouco mais é, das visões cirúrgicas, né, que a gente pode ter, e a anatomia transversal para a gente. O objetivo não é esgotar totalmente todos os núcleos e tratos, né, do tronco encefálico, mas a gente ter uma noção das principais estruturas, né, dos planos transversais e a relação que ele tem com a anatomia da superfície, tá? Para fins didáticos, a gente vai a alta organizada de uma ordem de caudal para cranial, certo? Então, introduzindo o assunto, o tronco encefálico é uma parte mais caudal do encéfalo, ela é localizada entre a medula e o diencéfalo, e ele fica localizado anteriormente ao cerebelo, tá? Ele fica localizado no compartimento infratentorial, na fossa posterior, e ele vai se apoiar, entre aspas, né, aqui no clivus e no dorso da sela, tá? Aqui mais uma imagem, né, mostrando essa região onde o tronco encefálico vai estar apoiado, e a relação anatômica com alguns forames, né, por onde vão passar alguns nervos cranianos, certo? Como dito na introdução, é, ele vai se dividir em três, né, três regiões: o bulbo, a ponte e o mesencéfalo. O bulbo é uma região mais distal, vai ficar entre a medula e a ponte. A ponte, propriamente dita, que é uma região mais intermediária, vai ficar entre a ponte e o mesencéfalo, que é a parte mais proximal, que fica entre o mesencéfalo e o diencéfalo. Funcionalmente, ele tem várias funções importantes. Ele vai controlar a regulação de funções vitais, então vai ter participação no controle da pressão arterial, da frequência cardíaca, da ventilação, no ciclo sono-vigília. Ele também vai conter os núcleos e a origem aparente de 10 dos 12 nervos cranianos que a gente tem. Além disso, também vão ter várias vias ascendentes e descendentes do sistema nervoso central. Então, é uma estrutura que, embora seja pequena, ela é uma estrutura complexa, anatômica e funcionalmente falando. Começando pelo bulbo, é, o bulbo, então, como foi dito, essa é uma região mais inferior, né, do tronco encefálico. Ele é delimitado inferiormente por um plano passando sobre a raiz de C1, e normalmente ele é condizente com o forame magro. E superiormente vai ser delimitado pelo suco bulbopontino. Ah, bom, agora descrevendo, né, anatomicamente, a gente pode observar aqui no bulbo que a gente tem alguns sulcos e fissuras, tá? Aqui na linha mediana, a gente vai ter a fissura mediana anterior, tá? Ah, seria uma fissura, um sulco mais profundo, mais proeminente aqui do bulbo. E lateralmente a gente consegue observar outros dois sulcos, tá? Mais lateralmente o sulco lateral anterior e mais ainda, numa região mais posterior, o sulco lateral posterior. Com essa divisão desses sulcos, a gente consegue determinar duas regiões de cada lado, tá? A primeira região, a gente consegue determinar, seria a região das pirâmides, né?
São estruturas que correspondem ao trato córtico espinhal. E aqui embaixo, mais caudal, a gente consegue ver que existe uma delimitação de algumas estruturas, de algumas fibras, né, decussando, né, de um lado para o outro. Seria o local correspondente à decussação das pirâmides, tá? Onde o trato córtico espinal ele cruza para um lado contralateral. Mais lateralmente, né, a gente consegue determinar outra região, são a região das olivas, né? As olivas correspondem anatomicamente, as estruturas mais profundas, aos núcleos olivares, tá? Que a gente vai descrever um pouco mais para frente. Lógico, além disso, além desses sulcos e regiões, a gente consegue observar também, logicamente, ah, alguns nervos cranianos, tá? Esses nervos cranianos, inclusive, eles vão surgir, eles vão ter sua origem aparente nesses sulcos, tá? Então, começando aqui, se a gente pegar aqui no sulco lateral anterior, a gente vai ter a origem aparente do nervo hipoglosso. Já partindo para o sulco lateral posterior, a gente consegue ver o surgimento das raízes bulbares aqui do nervo acessório, certo? Mais superiormente, a gente consegue observar o vago ainda no sulco lateral posterior e depois o glossofaríngeo também no sulco lateral posterior, certo? Então, no, no bulbo, a gente tem a origem desses quatro nervos, tá? Cranianos: hipoglosso, o acessório, o vago e o glossofaríngeo. Observando na face posterior, a gente consegue ver também que existem outros sulcos, tá? Também outros sulcos e também a gente consegue ver uma delimitação, porque aqui nessa região a gente vai ter, vai começar a aparecer o quarto ventrículo, certo? Então, o bulbo nessa região, a gente pode dividir entre uma porção aberta do bulbo e uma porção fechada do bulbo. A porção aberta, ela corresponde a uma parte do assoalho do quarto ventrículo que vai ser formado junto com a, a face posterior da ponte, tá? Não existe uma delimitação muito clara de quais estruturas anatômicas do quarto ventrículo faz parte de cada segmento do tronco, mas tanto a ponte quanto o bulbo eles vão formar a face posterior, o assoalho do quarto ventrículo. Bom, então, se a gente for observar, pegando aqui na porção fechada do bulbo, a gente consegue observar outros sulcos, tá? Na parte região mediana, a gente tem o sulco mediano posterior. Mais lateralmente, a gente consegue ver outro sulco, que seria o sulco intermédio posterior, e mais lateralmente, o sulco lateral posterior, que é aquele mesmo que a gente viu na face anterior. Aqui ele tem uma posição mais posterior, depois ele ganha um posicionamento mais anterior, por conta principalmente aqui da distribuição das fibras do tronco por conta do surgimento aqui do quarto ventrículo. Bom, assim como na face anterior, a gente vai conseguir também dividir a face posterior em algumas regiões, tá? A parte mais mediana aqui, né, nós conseguimos determinar duas porções de cada lado, que corresponde ao fascículo grácil e mais lateralmente ao fascículo cuneiforme. O fascículo grácil e o fascículo cuneiforme, a gente vai poder observar que eles vão formar algumas protuberâncias, tá? Aqui no tronco. Essas protuberâncias eles vão ser, respectivamente, o tubérculo do fascículo grácil e o tubérculo do fascículo cuneiforme, que vão ser correspondentes aos núcleos grácil e núcleo cuneiforme. Tá? Ainda aqui
na região posterior, conforme você tem o surgimento aqui das estruturas do assoalho do quarto ventrículo, o fascículo grácil e o fascículo cuneiforme, eles ganham uma posição mais lateral, a gente forma tipo, uma estrutura no formato de V, e ele vai começar, as suas fibras vão começar a se ser entremeadas com as fibras do pedúnculo cerebelar inferior, que faz parte ainda do bulbo. E as fibras do pedúnculo cerebelar inferior, eles é, vão ganhar aqui a parte, é, é, a porção aberta do bulbo, e vão se fletir posteriormente aqui para formar um feixe grosso de fibra, né, fibras brancas, que vão adentrar o cerebelo, que é o pedúnculo cerebelar inferior, propriamente dito. Outra coisa, né, a gente consegue observar que existem alguns trígonos, né, aqui na região aberta do bulbo, né? Aqui no sulco mediano, a gente observa um trígono mais medial, tá? Que é o trígono do nervo hipoglosso, que é onde se localiza internamente o núcleo do nervo hipoglosso, e um pouco lateral é o trígono do vago, onde a gente consegue, onde estão localizados os núcleos do vago, principalmente o núcleo dorsal do vago. Tá? Além desses trígonos, né, que a gente observa aqui, é possível observar uma prega discreta e do assoalho do quarto ventrículo, que é o funículo separalis. O funículo separalis ele é importante porque ele vai determinar o limite, né, de uma região que a gente chama de área posta, né, que é uma região que está relacionada principalmente com o reflexo do vômito e que pode estar cometida em algumas doenças, né, classicamente aí na neuromielite óptica, dando a síndrome da área posta. Na anatomia transversal, a gente consegue, didaticamente, a gente pode dividir numa região anterior, uma região lateral e uma região torso-medial. A região anterior, a gente consegue observar aqui as fibras do trato córtico espinhal, né, correspondente às pirâmides, e aqui, mais lateral, a gente consegue observar os núcleos olivares, né, que são correspondentes à região das olivas. As olivas, para citar, ela vai ter uma importante participação de algumas fibras cerebelares que vão estar associadas principalmente ao aprendizado motor e ao desenvolvimento de destreza e agilidade nas atividades motoras, tá? Uma região mais lateral ainda, média, a gente consegue observar que um pequeno núcleo, né, que é o núcleo ambíguo, que ele vai fazer parte vão ter fibras tanto do nono, décimo e décimo primeiro nervos cranianos. Ele é responsável por conter as fibras viscerais especiais e vão estar relacionadas com a musculatura da laringe, certo? Aqui mais lateral a gente consegue ver o núcleo espinhal do nervo trigêmeo, que ele é um nervo aferente somático, principalmente vai levar principalmente as fibras sensitivas do trigêmeo, responsável pela sensibilidade facial, tá? E também vão ter fibras do sétimo, nono e décimo par, vão estar principalmente relacionadas à sensibilidade do conduto auditivo. Ainda aqui, agora, numa região mais posterior, a gente consegue observar que existem alguns núcleos, quatro núcleos aqui na região dorso-medial. O primeiro deles, mais medial aqui, seria o núcleo do nervo hipoglosso. Inclusive, esse corte ele é dado no nível do núcleo hipoglosso, no nível do nervo, da eminência, do surgimento do núcleo hipoglosso, do nervo hipoglosso, mais lateralmente a ele. A gente tem o núcleo dorsal do vago, que ele é responsável por levar as informações do sistema parasimpático do vago. Aqui a gente tem o núcleo do trato solitário,
que é o núcleo responsável pelas informações de sensibilidade especial do sétimo, nono e o décimo par. E aqui mais lateral, a gente tem o núcleo grácil, que é correspondente, lá atrás, como a gente falou, da, do tubérculo grácil, tá? E aqui a gente tem o tubérculo, o núcleo cuneiforme, tá? Que também ele é correspondente ao tubérculo cuneiforme, que a gente olhou na face posterior. É, ainda aqui, a gente é possível observar a existência das fibras arqueadas internas, tá? Nesse nível é onde a gente tem a decussação das fibras dos núcleos grácil e cuneiforme, indo em direção ao leminisco medial, fazendo, então, assim, a decussação da sensibilidade profunda, do cordão posterior da medula. É, aqui é um corte um pouco mais superior, na altura da saída do nervo vago. Aqui a gente consegue observar o pedúnculo cerebelar inferior, é, o pedúnculo cerebelar inferior aparecendo aqui na região mais posterior, mais dorsal. E também a gente começa a observar o núcleo vestibular medial. Essa região dos núcleos vestibulares eu vou comentar um pouquinho mais para frente quando a gente for comentar na ponte, tá? Para ficar mais claro, mas é uma região também que a gente consegue observar na face posterior do tronco. E aqui é um corte, uma peça anatômica do bulbo. A gente consegue ver algumas estruturas, então aqui a gente observa uma delimitação aqui das pirâmides, aqui a saída do nervo hipoglosso, e até a gente consegue delimitar, a gente observa que existe uma coloração um pouquinho diferente, é, dos núcleos que a gente citou, os núcleos dorso-mediais do bulbo, né? O hipoglosso, núcleo grácil, cuneiforme, o núcleo dorsal do vago, esses núcleos, certo? Bom, agora falando da ponte, tá? A ponte é delimitada superiormente pelo sulco pontino superior e inferiormente pelo sulco bulbopontino. A face anterior ela é mais simples, né? Do que o bulbo. A gente pode observar aqui que existe um sulco na face anterior da ponte, que é o sulco basilar, que é por onde fica repousada a artéria basilar. E ele vai determinar duas metades aqui da ponte. Cada uma dessas metades, a gente observa que existem várias fibras transversais, né? Essas fibras transversais, junto com com as fibras mais profundas, vão dar origem aqui ao pedúnculo cerebelar médio, que eu vou citar, vou descrever um pouquinho mais para frente. Aqui também a gente consegue observar que existem alguns nervos cranianos, tá? Surgindo, principalmente aqui no sulco bulbopontino, né? Ah, e aí, começando aqui o primeiro que a gente observa, seria então o nervo vestíbulo coclear, o primeiro nervo que surge aqui do sulco bulbopontino. Depois, o nervo facial. O nervo facial, ele pode estar junto com, é, em algumas peças, a gente pode identificar o nervo intermédio, que é basicamente um ramo sensitivo do facial. Depois, o nervo abducente, aqui na região mais anterior, também no sulco bulbopontino. Mais superiormente, já não mais no sulco bulbopontino, mas na superfície lateral da ponte, a gente tem o nervo trigêmeo. Tá? E também, mais superiormente, a gente consegue observar o nervo troclear. Lembrando que o nervo troclear ele surge da face posterior da ponte, né? Então, que posteriormente ele sai aqui da ponte e circunda, né? O tronco em direção à região anterior. A face posterior, então, dando sequência, né? A que a gente via aqui, ó,
na anatomia do assoalho do quarto ventrículo. Medialmente, na região mediana, a gente observa, né, o sulco mediano. E também a gente consegue determinar uma outra região, um outro sulco, né, que é o sulco limitante. E entre esses sulcos a gente vai ter uma região que a gente chama de eminência medial. No meio da eminência medial, a gente vai ver que existe uma estrutura mais proeminente, que é o colículo facial, que é correspondente ao nervo motor ao núcleo do nervo, núcleo motor do nervo facial. Mais lateralmente aqui, né, ao sulco limitante, a gente observa que a área lateral, né, do assoalho do quarto ventrículo, a gente tem a determinação numa área grande, né, que é a área vestibular, onde vai conter os núcleos vestibulares. E aqui mais para cima a gente tem o locus ceruleus, né, que é correspondente ao início das fibras de noradrenalina do nosso sistema nervoso central, das vias noradrenérgicas. Bom, aqui determinando também um limite superior do assoalho do quarto ventrículo, a gente tem o pedúnculo cerebelar superior e o pedúnculo cerebelar médio, tá? E mais superiormente a gente tem aqui o véu medular superior, completando aqui, fechando a parte, a delimitação superior do assoalho do quarto ventrículo. Transversalmente, a ponte, a gente tem duas regiões, tá? A gente primeiro tem mais posterior o tegmento, né? E depois a base. O tegmento, não existe de fato uma estrutura que delimite exatamente essa divisão, mas basicamente a base da ponte, ela vai ser a região que contém as fibras transversais, tá? E o tegmento vai ser a parte que vai ser a, correspondente e contínua às outras estruturas do tronco encefálico. Então, se a gente for pegar parte de núcleo de nervo craniano, dos tratos ascendentes, parte, né, dos tratos ascendentes e descendentes, e vão ter correspondência no mesencéfalo e no bulbo também, tá? Então, aqui, se a gente for observando aqui da base da ponte, a gente vai ver, principalmente, né, como já foi dito, as fibras transversais e elas indo numa região mais lateral e posterior, dando origem ao pedúnculo cerebelar médio. No meio dessas fibras transversais, vão correr algumas fibras de alguns tratos, tá? No seu trato córtico-espinhal, que vai ser, vai ter continuidade ali com as pirâmides, né, no bulbo. O trato córtico nuclear, que vão ter fibras, né, saindo do córtex e vão chegar até os núcleos dos nervos cranianos, e o fibras do trato córtico contínuo, né? É, aqui nessa região também a gente vai ter alguns núcleos na região da ponte que vão fazer sinapse com esses nervos, com esses neurônios corticais e vão emitir axônios aqui para o cerebelo também, tá? Fazendo parte da coordenação e correção do movimento. Aqui a gente consegue observar também, né, dois dos núcleos do nervo trigêmeo, é o núcleo motor do nervo trigêmeo, uma face mais medial, e o núcleo sensitivo principal do nervo trigêmeo. Aqui, principalmente, que vai estar responsável pela sensibilidade de outras regiões, não, não exclusivamente da face, certo? Como era no núcleo espinhal do, do nervo trigêmeo que a gente viu ali no bulbo. Aqui, para a gente mostrar um pouco a relação anatômica, né, do nervo facial, núcleo do nervo facial e núcleo do nervo abducente, que vão estar no nível da ponte, lá no nível do colículo facial, se a gente for corresponder com a anatomia de superfície.
O núcleo do nervo facial, ele fica mais anteriormente ao núcleo do nervo abducente, só que ele emite fibras mais posteriores e essas fibras, ela sofre uma deflexão, né? É, uma deflexão anterior aqui. E justamente essa deflexão que vai dar aquela região que é o colículo facial, tá? E existe essa relação anatômica do nervo facial com o nervo abducente. É importante porque algumas lesões, as lesões dos dois nervos, eles podem estar associados, justamente por conta dessa proximidade anatômica. Aqui é um corte transversal de uma peça aqui da ponte. A gente consegue observar aqui, ó, então, na região posterior, o tegmento, né, da ponte, e aqui a base da ponte, com que a gente consegue observar bem as fibras transversais da ponte. Alguns pontos aqui de substância cinzenta a gente consegue identificar, né, os núcleos da base da ponte. Aqui, então, essas fibras, né, indo em direção ao pedúnculo cerebelar médio de novo. E aqui no tegmento contínuo, a gente consegue observar aqui o locus coeruleus, né, aquela região dos neurônios noradrenérgicos, e em vivo é uma região em que a gente consegue observar uma certa pigmentação, uma pigmentação mais escura, né, dessa região. Bom, por fim, né, o mesencéfalo é a parte mais superior, né, do tronco encefálico. Ele é delimitado superiormente por um plano entre os corpos nomilares e a comissura posterior, e inferiormente delimitados pelo sulco pontino superior. Aqui num corte sagital, a gente consegue observar, né, esse plano passando aqui o, a comissura posterior e os corpos nomilares, tá? Ele também ele vai ter uma região que vai mais superiormente até formar o assoalho aqui do terceiro ventrículo. Inferiormente, a determinação dele aqui pelo sulco pontino superior. Bom, anteriormente, na face anterior do, do mesencéfalo, a gente consegue observar aqui duas estruturas, né, uma de cada lado, de fibras brancas, que seria o pedúnculo cerebral, tá? Aqui ele vai conter as fibras dos principais tratos, né, o, é, as vias descendentes, né, do sistema nervoso central, que fazendo a conexão, né, do, do- das áreas corticais para as áreas inferiores ali do tronco e da medula. Além disso, a gente consegue observar aqui o terceiro nervo craniano, o nervo oculomotor, né? Aqui entre o pedúnculo cerebral e os corpos nomilares, a gente consegue observar que existe uma fossa, né, chamada de fossa interpeduncular, que é basicamente a fossa ali que vai estar localizada na cisterna interpeduncular, quando a gente fala de cisternas basais. E no fundo dessa fossa, a gente tem a substância perfurada posterior, certo? Na região posterior, na face posterior do mesencéfalo, a gente consegue observar aqui quatro protuberâncias, quatro eminências, né, que a gente chama de colículos, né? A gente tem o colículo superior e o colículo inferior, tá? O colículo inferior ele tem uma relação com a audição, faz parte das vias auditivas, e o colículo superior faz parte das vias visuais, tá? E o colículo inferior, aliás, o colículo superior, ele vai ter uma relação, ele vai emitir fibras para o corpo geniculado lateral do tálamo, fazendo parte, então, tendo relação das vias visuais, e o colículo inferior, ele vai emitir fibras para o corpo geniculado medial do tálamo, compondo ali as fibras das vias auditivas.
anatomia transversal do mesencéfalo. Aqui, na ponte, a gente tinha a delimitação de anterior e posterior, né, pelas fibras transversais da ponte. Aqui a gente consegue determinar essa divisão, principalmente aqui pelo aqueduto mesencefálico. Então, a gente tem, posteriormente aqui, a gente vai ter a região do teto, né? E a região anterior, a gente vai ter a região do tegmento e a região dos pedúnculos cerebrais, tá? Então, aqui, citando o pedúnculo cerebral, que esse conjunto, né, de fibras brancas, né, que leva das vias ascendentes e descendentes. Aqui, posteriormente, a gente observa que os folículos, né, no caso aqui o folículo superior, e aqui a gente consegue observar mais medialmente, né, o fascículo longitudinal medial, que faz parte ali das fibras, faz parte do sistema estapiramidal, com fibras cerebelares, das fibras que vão dar origem ao sistema da coordenação do equilíbrio. Aqui o leminisco medial, né, que a gente tinha observado lá no bulbo, né, com a depulsação do fascículo gástrico uniforme, que ele vai assumir essa posição mais lateral. E aqui, algumas outras estruturas, né, principalmente núcleos que a gente pode observar. A gente observa que o núcleo do terceiro nervo craniano, certo? E aqui, próxima ao pedúnculo cerebral, a gente observa a substância negra, né? Que é uma região importante aqui, faz parte das vias nigroestriatais, importante ali para a coordenação do movimento e está relacionada à fisiopatogenia da doença de Parkinson. E aqui a gente consegue ver também o núcleo rubro, né? Que é um núcleo importante aí para nossa pra determinação de início do movimento, principalmente de musculatura proximal. Aqui é uma corte de uma peça anatômica, né, do mesencéfalo. A gente consegue observar bem aqui os pedúnculos cerebrais, né? Aqui a gente vê a substância negra, né? Consegue observar que realmente ele tem essa pigmentação mais escurecida, principalmente por presença de melanina. Ah, e aqui a gente observa também o aqueduto mesencefálico. Aqui a gente não consegue observar muito bem, mas né, em algumas peças a gente consegue observar o núcleo rubro, mais ou menos nessa região aqui. É, e, e aqui a gente consegue observar também, né, o nervóculo motor se originando aqui na face anterior do mesencéfalo. Bom, essas foram as referências utilizadas, e é isso.